Mas olha só, pessoal, com toda a seriedade que o assunto merece, proponho que a gente dê o pontapé inicial no programa de hoje num assunto que mexe com todo mundo. Impossível não ter se identificado, não ter tido aquela sensação imediata de se colocar no lugar do sujeito que realmente, do ciclista que ontem teve sua vida ceifada ali no Parque do Povo, área nobre de São Paulo. Não tem como não ficar abalado com aquela imagem. Circulou ontem à torta e à direito, era 6 horas da manhã, que Vitor Felisberto Medrado, de apenas 46 anos, se tornou mais uma vítima aí nessa estatística bizarra que vai se acumulando da violência no Brasil. Mais uma vítima de criminosos que roubam celulares em áreas nobres de São Paulo. E, como a maioria de vocês com certeza viu, pessoal, o Vitor levou um tiro sem mesmo entender o que estava acontecendo, de uma covardia, assim, inominável. Mas o David de Tarso, claro, inclusive foi até o local e conta pra gente agora o que ele conseguiu apurar no meio dessa tragédia absurda. David? Pois é, Marinho, isso ilustra também, né, o que todos nós podemos passar no nosso dia a dia, não só em São Paulo, mas em diferentes cidades do Brasil. Mas em São Paulo, especificamente, a quantidade de latrocínios, que são os roubos seguidos de mortes, cresceram bastante, substancialmente, e realmente causa uma estranheza em todos nós. E eu preparei uma reportagem justamente falando sobre esse caso, e a produção vai exibir agora. Diferentes pessoas e um sentimento compartilhado, o de insegurança. No Brooklyn até o Butantã eu não vejo policial nenhum. É difícil ver. Não ando sozinha não. Só... Já tem uma medida de segurança? Sim, que aí tá todo mundo junto, ninguém mexe. É porque a pessoa sozinha acaba se tornando vítima. Com certeza, ainda mais mulher, né, moço? Porque a gente tá todo dia nesse caminho, né, fazendo isso aqui, né? E às vezes a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, né? Dia a dia. Aqui sempre tem assalto, a gente não pode passar de celular. Esses dias eu passei aqui e o rapaz passou na frente, pegou o celular da moça e saiu correndo. É bem perigoso aqui. E não é apenas uma sensação ou percepção das pessoas que passam por áreas nobres de São Paulo. Até mesmo num único dia, 2 pessoas foram baleadas durante os assaltos. No primeiro caso, câmeras de segurança registraram o latrocínio, roubo seguido de morte do ciclista Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos. Ele estava usando o celular em cima da bicicleta quando 2 bandidos chegaram de moto já atirando sem que ele esboçasse qualquer reação. Na sequência, eles fugiram com o celular da vítima. Tudo aconteceu no Parque do Povo, no Itaim Bibi, área nobre da capital paulista. Vitor foi baleado no pescoço, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A 3 quilômetros de distância de onde o ciclista morreu, no mesmo bairro, um motociclista foi baleado por bandidos. Câmeras de segurança registraram a ação. Os criminosos atingiram a vítima na região das costas e no braço direito, depois que o jovem tentou fugir do roubo. Em seguida, o motociclista ainda caiu no chão e acabou sendo atropelado por uma motorista que não percebeu a ação criminosa. Ele foi hospitalizado. Para Fernando Capano, doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Político e especialista em Direito Militar, o grande problema em relação aos casos é que muitas vezes esses crimes não são esclarecidos. Especialmente diante desses crimes mais graves, dessas condutas mais graves, né? Porque nós não estamos falando só de subtração, de roubo, né? De furto de patrimônio, mas obviamente de vidas perdidas, ou de cidadãos comuns, ou até mesmo de policiais. Isso, a meu juízo, tem um pouco a ver com essa falta realmente de efetivo, né? Especialmente no âmbito da Polícia Civil. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, né? E, portanto, é a responsável constitucionalmente por carrear investigações que levassem aí à autoria, né? Ao esclarecimento da autoria desse tipo de conduta. E aqui no estado de São Paulo a questão é bastante preocupante, porque nós temos um número muito substancial e muito relevante de policiais, por exemplo, se aposentando, sem necessariamente a gente ter a reposição. A polícia não descarta que a mesma dupla tenha praticado ambos os assaltos. É impossível não se realmente ficar contaminado aqui por uma sensação, daquela sensação mais profunda de impotência, vendo o grau da loucura que todos nós estamos reféns. A verdade é uma só, mas tem muitos e muitos culpados
um arranjo desse estado de coisas mais profundo. Vai desde a elite do judiciário, essa mentalidade derrotista que só empodera bandido e deixa o cidadão de bem refém. E isso só vai se agravando, se aprofundando, e uma tragédia sem palavras acontecendo ontem. 2 no caso, né, David? Exatamente, e a polícia não descarta que seja a mesma dupla, porque aconteceu esse latrocínio, né, o roubo seguido de morte do ciclista, e logo depois, 3 quilômetros dali, um outro roubo onde os bandidos também atiraram. Então, cadê a ação da polícia diante do primeiro episódio para colocar mais policiamento e dessa forma conseguir intervir? Porque eles fugiram, eles não foram ainda identificados pela polícia, até a última nota, a atualização da Secretaria de Segurança Pública em relação a esse caso, e não há qualquer tipo de manifestação. Inclusive, o convite está aberto aqui, caso as autoridades queiram se manifestar, porque eles não vêm para falar pra gente aqui do Morning Show, mas vêm para falar das satisfações à sociedade, porque a nota, inclusive, ressalta que houve uma redução histórica na quantidade de roubos na cidade de São Paulo e também no estado de São Paulo, mas os latrocínios, que são os roubos com consequência a morte depois, esses subiram 23% na capital paulista. E é com esse índice que a gente deve trabalhar. Mais um jovem, 46 anos, morto a sangue frio, sem eira nem beira, uma tragédia sem palavras. Queria te ouvir também, Jess, até porque, de novo, a gente tentar explorar um pouco quais digitais, ou a partir de qual omissão, de quais autoridades, quais esferas de governo que acabam influenciando para esse atual estado de coisas. Na mesma semana que a gente viu pela milionésima vez vias do Rio de Janeiro se tornando em verdadeiras praças de guerra, para não mencionar essa situação bizarra que a gente viu ontem. Todas as esferas de poder estão envolvidas e são responsáveis, tanto no aspecto municipal, como também do governo do estado, quanto do governo federal. Vale mencionar que nós não temos um planejamento de segurança pública no Brasil, a nível federal. A gente tem investimentos indo mais, muitas vezes, para montagem de uma determinada área que talvez não seja tão urgente para a população em percepção quanto a segurança pública. André, o dado que o David traz, ele é muito sensível. Porque o que é latrocínio? É roubo seguido de morte. É o nível mais violento que a gente pode ter, que leva um celular da vida, mas também te tiram um ente querido, alguém que você ama. O Vitor, André, descobriram já, ele é instrutor, ele estava esperando uma aluna, ele estava mais do que passeando, que também se estivesse passeando tudo bem, mas ele também estava trabalhando. Sim. Hoje cedo já está havendo, na verdade, uma manifestação, um protesto pela vida do Vitor, que foi tirado de uma maneira tão desumana, tão fria, por criminosos que com certeza, assim, aposto com quem for que estiver nos assistindo aí, que com certeza já vão ter uma passagem pela polícia, que com certeza já vão ter feito algo, mas que saíram pela porta da frente, muitas vezes, desse sistema prisional. Porque esse é o caso que se repete em todo o Brasil. E aí, você que está nos assistindo, você que está nos escutando no rádio, você tem medo de deixar seu filho andar de bicicleta, você tem medo de deixar seu filho brincar na rua, você tem medo de sair. E a cada dia que passa, a população de bem do Brasil é refém do crime organizado, do crime de rua. Nós somos reféns de um sistema que nos mantém presos enquanto eles podem tudo, enquanto eles estão soltos, enquanto eles matam pessoas por celulares e acham, e muitas vezes nunca vão ser pegos. Então é urgente que esse caso, ele simbolize uma revolta social mesmo. A população realmente protestar, porque é um absurdo que a gente siga nesse marasmo em relação à normalização da violência urbana. Isso precisa ser combatido. O brasileiro não merece temer todas as horas do dia pela sua vida e pelos seus entes queridos. Então a gente cobra explicações do governo federal, do governo estadual e também da prefeitura. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não vi nenhum pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Segurança Guilherme Derrite, que geralmente não perdem uma fração de segundos para se manifestarem quando ocorre uma tragédia dessas. Cadê o ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo federal? Enquanto isso, a gente vê nas cátedras universitárias, ali na elite do judiciário, na figura até do ministro Luiz Roberto Barroso, Bruno Pinheiro, aquela tese dele de que não, precisamos corrigir o estado inconstitucional das nossas penitenciárias. Para o quê? Melhorar as condições de hospedagem nas penitenciárias e o cidadão de bem, ministro. Então, de novo, fica essa perfumaria generalizada em Brasília e solução que é bom, nada. Bruno. Há realmente uma inversão de valores, o que a Jess já comentou aqui, que os criminosos estão soltos e nós estamos refém. Agora imagina só a mãe do Vitor, o familiar do Vitor, nesse momento esperando uma resposta, e não tem uma resposta quando o Estado tinha que dar uma segurança
para o Vitor, para quem está nas ruas de São Paulo ou em qualquer outra região. Agora, uma resposta, ela viria muito rápida se um agente da Força de Segurança tivesse atirado contra um criminoso. Ele tivesse ido a óbito ali, sido assassinado, executado, né, ou neutralizado, como diz realmente. Aí haveria uma repercussão rapidamente, haveria autoridades se manifestando. Mas aparentemente nem todas as vidas importam como falam, porque agora o Vitor está sem quem possa defendê-lo, está, né, a sua família aguardando uma resposta, e de um outro lado fica muito mais claro que há uma tentativa de lacração do que uma defesa de uma segurança para todos. Então, nesse caso de ontem, nem todas as vidas importam, André. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, na semana que a gente viu o Rio de Janeiro parecendo a faixa de Gaza, sinceramente, e também notícias de que o PCC e o Comando Vermelho estão abaixando as armas e fazendo uma parceria exclusiva ali, destinando parte considerável dos lucros fabulosos para ONGs de direitos humanos os defenderem e melhorarem as condições deles nos presídios. É esse o quadro que a gente está metido, e mais uma vida desgraçadamente levada de nós a troco de nada. Uma insanidade total. E a nossa repórter, a Bia Manfredini, pessoal, ela acompanhou as manifestações de vários parentes e amigos do Vitor Medrado hoje pela manhã e está aqui com a gente, vai poder falar um pouco sobre toda essa comoção. Bom dia, Bia. Fala pra gente. Bom dia. Oi, Marinho. Bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio do Morning Show e para quem nos acompanha. A gente fala agora do local de velório do Vitor. É uma espécie de cerimônia que vai acontecer aqui em São Paulo, que aliás já está acontecendo, começou agora às 10 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde aqui na região do Pacaembu. E depois dessa cerimônia, o corpo do ciclista vai ser levado para Minas Gerais, mais especificamente para a cidade de Santa Luzia. Ele era de Minas Gerais, por isso então essa cerimônia aqui em São Paulo, onde morava atualmente, e depois o corpo então levado para Minas. A gente está acompanhando essa que é a segunda etapa, né, desse dia longo, que na verdade começou ontem às 6 horas da manhã, quando ele foi atingido pelo tiro no pescoço, ali em frente ao Parque do Povo, local em que muitos motociclistas passam. Pela manhã, um pouco antes das 7 horas da manhã, era intensa a concentração de familiares, amigos, ciclistas conhecidos e outros ciclistas que nem sequer conheciam Vitor, mas que pedalam aqui na cidade de São Paulo e que estavam comovidos com o caso. Essa manifestação, né, sobre o assunto, ela reuniu entre 200 e 250 pessoas bem no local em que ele faleceu, em que ele foi alvo desse tiro por 2 criminosos que roubaram o celular dele por volta das 6h12 da manhã de ontem, de acordo com o boletim de ocorrência. Entre esses familiares, amigos e conhecidos estava a ex-mulher dele, Gisele, que falou um pouco com a imprensa sobre o assunto. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Ele é uma pessoa muito querida por todo mundo, quem tinha contato, quem não tinha, que só via de longe. Ele ajudava muitas pessoas, ele sempre disposto, ele amava São Paulo, apesar de ser de BH, ele tinha um carinho pela cidade gigante e talvez até uma certa inocência de ser de outra região. E é uma perda irreparável. A gente está, eu não sei muito o que dizer, assim, tá todo mundo muito triste. Eram muitas, então, as pessoas ali no local. A maior parte também levava flores, né? Tinham pessoas, inclusive, andando, outras com as bicicletas. E aí, no final, eles fizeram uma pequena caminhada ali em volta do Parque do Povo e chegaram, então, no local exato em que ele foi atingido com o disparo e depositaram as flores ali no chão. Além da ex-mulher, nós falamos também com amigos de muitos anos, falamos com pessoas que por ali passavam, conversei até com um professor que ele dá aulas para que as pessoas percam o medo, né, de andar
de bicicleta pelas ruas, saibam fazer isso em locais seguros. E ele disse que não estava nem aguentando e que decidiu parar por um tempo, paralisar essas aulas por conta da sensação de insegurança e de impotência. Então foi uma manhã de muita comoção ali na região do Parque do Povo, que agora se estende aqui para esse velório, para essa cerimônia de despedida. Muitas das pessoas que estavam lá já chegaram aqui bastante comovidas e a gente fica então acompanhando essa história que a gente espera de desdobramentos melhores, pelo menos na parte de investigação, né, Marinho? É isso aí, Bia. Lamentável, tragédia, de novo. Faltam palavras para a gente tentar dimensionar o que isso representa, mas que, de novo, tentando olhar o copo meio cheio no meio dessa turbulência toda, pessoal, é talvez o momento de propor soluções, ao contrário, Mano Ferreira, de todos os especialistas em segurança pública, sentados nas suas poltronas, em estúdios climatizados, tem sempre partindo ali para a solução fácil de um aspecto sociológico, político, econômico, para tentar justificar essa covardia com o cidadão comum e não propor solução que é bom, pouquíssimo, quase nada. Como é que você vê isso? Pois é, Marinho, eu vejo isso como um sintoma da banalização da morte no Brasil, a banalização do homicídio, do crime contra a vida. E é algo absolutamente inaceitável que a gente continue vivendo num país que 6 em cada 10 homicídios não é solucionado pela polícia. A gente não sabe quem matou, por quê, em que circunstância. 6 a cada 10 homicídios contra brasileiros. Isso é algo absolutamente chocante. Realmente é o tipo de situação que devia fazer com que caísse a ficha. Como é que a gente está perdendo tempo com 1 milhão de outras coisas? Está depositando no Estado a esperança de perfurar poço de petróleo, entregar carta, fazer 1 milhão de outras atividades, enquanto o mais básico dos direitos constitucionais, o mais básico dos direitos humanos, que é o direito à vida, não é garantido. Quando a gente tem mais da metade dos homicídios sem ser sequer solucionado, sem que a polícia seja capaz de dizer para a justiça: o assassino foi esse aqui, na hora tal, com a arma do crime, e que a justiça possa dar um encaminhamento. Então, a gente está falando aqui do topo, do começo do problema. A gente sabe que existem uma série de outros problemas ao longo do processo judicial. A gente sabe que o nosso judiciário é muito ineficiente. Mas o que eu estou falando aqui é da parte mais básica, é que se um brasileiro for assassinado, nós temos obrigação de saber quem matou, quando, como, por quê. O homicídio precisa ser solucionado para que possa, enfim, ter o devido processo legal e ter a punição efetiva. Então, a gente às vezes perde muito tempo com discussões sobre o sexo dos anjos, sobre 1 milhão de políticas públicas, muitas vezes ineficientes, e não temos a discussão mais básica, do mais fundamental dever do Estado brasileiro, que é garantir o direito à vida, é fazer com que a gente saia dessa banalização e pare de achar normal que mais da metade dos homicídios fique sem solução, fique sem saber quem foi o assassino. Então, na minha visão, toda a energia da sociedade deveria ir para esta cobrança. Não podemos mais aceitar que nenhum homicídio fique sem esclarecimento. Mas sabe o que chama a atenção diante de tudo isso, mano? Rápido, David. Não, é porque assim, nos casos onde envolve as autoridades policiais, como a gente vê alguns episódios de delegados, tudo, eu sou filho de militar, meu pai foi assassinado dessa mesma forma por causa de uma discussão de trânsito. Eu acho que todas as investigações têm que ser realizadas, não só quanto a dos policiais. Então, assim, quando a polícia quer, ela tem efetividade na resolução desses casos. Só que muitas vezes não há efetividade porque há falta de esforço também. E não há efetivo o suficiente para isso, como a gente viu com o especialista na reportagem. Então, precisa de um esforço maior. Porque depois que o crime acontece, hoje mesmo passei por essa região, hoje pela manhã, vindo, porque é meu caminho, meu trajeto aqui da Jovem Pan, passo todos os dias ali pelo Parque do Povo. Eu vi policiais, tanto na ciclovia, na Marginal Pinheiro,
Pinheiros, vi ali no entorno do Parque do Povo. Ontem também fazendo a reportagem que a gente exibiu para vocês, diferentes autoridades policiais, tanto o GCM, como também a PM, como o ROCAM, né, as mais diferentes polícias. Mas depois que acontece alguma coisa. Isso não pode ser só depois que a gente perde uma vida, tem que ser antes. É porque eu só queria acrescentar uma informação pra gente ter essa dimensão. A esposa dele foi assaltada em 2023 e teve uma bicicleta de R$90 mil roubada. A esposa da vítima. E lá no Pinheiros. Então isso já aconteceu com eles antes. Sim. Então no primeiro, pensa o alívio. Nossa, eu tive minha bicicleta roubada, mas estou bem. E agora, menos de 2 anos depois, ela viu o marido perder a vida também com uma bicicleta, também pedalando. Isso é muito revoltante. Mas é isso. Para as forças policiais ficarem motivadas e tentar resolver a parada, transformar a indignação em ação, tem que vir um exemplo de cima. E, vamos ser sinceros, o exemplo vindo de cima é uma visão completamente contaminada por essa ótica de oprimidos e opressores, que o criminoso, de alguma forma, merece benevolência, um tratamento e o benefício da dúvida, e quem se ferra somos nós, sempre, invariavelmente, somos nós. A verdade é essa, e é uma só. Em vez de proteger a sociedade dos criminosos, é proteger os criminosos da força implacável do Estado, que deveria se afirmar e deveria ser implementada sem conversa, porque meus amigos e minhas amigas, o nível que chegou já está intolerável há muito tempo, mas está na hora da gente recuperar o mínimo de capacidade de se indignar e se rebelar contra isso.